Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova, Shiryu Mega aqui, como é que vocês estão? E hoje vamos de atualização das techs do Caramelo. Lembrando, isso aqui vai ser meio que uma parte 3, tem um vídeo aqui de como jogar com Caramelo, de techs e de dicas. Eu só vou atualizar aqui algumas coisas que eu acho importante comentar aqui pra vocês, coisas que mudaram de lá pra cá, e teve algumas techs também que eu passei a utilizar mais do que o vídeo anterior. Não é como se aquelas techs não fizessem mais efeito, mas ajustei mais elas de acordo com as mudanças que o Caramelo teve e mais alinhado também com a minha gameplay, beleza? Então, curta, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você é novo aqui, muito bem-vindo. Tem vídeo aqui de como jogar e de dicas de techs com todos os mechas. Então vai lá ver se você quiser melhorar sua gameplay e aprender alguma coisinha nova, beleza? Ou se não, só veja mesmo para tentar saber como jogar contra um determinado mecha, porque é importante a gente saber o que um mecha faz para saber jogar contra ele. Show? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui as builds de techs que eu uso, vou dar recomendação de módulos também, e também vou falar sobre dicas de piloto para a gente estar jogando para combar legal com o Kuma. Show? Então, assim, primeiramente, essas aqui são as 3 builds que eu tenho usado para ele. Essa daqui é a primeira para longa distância, essa daqui, a segunda, é a mais versátil, e a terceira para tancar mais, mas visando lutas a curta distância, beleza? Recomendações para mudar aqui alguns módulos, cara. Aqui, no lugar de Augment Shield e o Encantamento Shield, a gente pode estar trocando por Defense e Impact Armor se a gente for jogar Battle Royale, mas esses daqui também funcionam muito bem. Lembrando que esse primeiro é para focar full modo tanque, beleza? Porque, tipo assim, às vezes a gente vai jogar squad ou vai jogar solo, tanto faz, e quer ter um posicionamento mais defensivo, tá ligado? Então, esse primeiro aqui acho que se adapta melhor. A gente pega um reset mecha e de repente mais pro final da partida a gente pode pegar esse terceiro aqui que é mais visão da curta distância. O segundo também, se for mudar alguma coisa, o Self Healing Line, a gente pode botar o Defense se for jogar Battle Royale. É o que eu recomendo estar trocando aqui, beleza? Esse ou Encantamento Shield, um desses dois. E nesse último aqui, também o que eu recomendo trocar, se for jogar Battle Royale, é botar o Defense. E no lugar do Kiriko Down Plan, você pode estar colocando esse aqui também. Cadê? O Current Power Supply, beleza? São aqui minhas recomendações básicas. Agora, questão de módulo, cara. No geral, o Caramelo, ele é um mecha que funciona muito bem, tanto de curta distância quanto a longa distância. A média distância, depois das mudanças que ele teve, eu acho que ele ficou um pouco mais difícil de encaixar. Mas ele, a curta distância, ele é muito bom, e a longa distância ele também consegue impactar muito bem. Então, visando isso, esses são os dois builds de módulo que eu recomendo usar para ele. Essa daqui, mais se você for jogar mais a curta distância, é o que eu recomendo jogar com ele de uma forma geral, porque a gente não vai querer ficar no modo tanque dando tiro toda hora, então visa essa daqui. Mas de novo, se você quer jogar focando mais no modo tanque, para dar suporte para o seu time, se estiver jogando squad, né, para jogar com o maluco tão avançado, ou você adotar uma postura mais defensiva, e de novo, chegar um momento da partida, você usar o Reset Mecha e pegar isso aqui. Para quem não sabe, Reset Mecha é um item que tem no Battle Royale e também no Team Deathmatch, que a gente pode trocar de mecha, tá ligado? E quando a gente usa o Reset Mecha, a gente pode até escolher o mesmo mecha, mas a gente pode resetar os módulos e o conjunto de techs que a gente escolhe para ele. Então, é interessante. Então é isso aqui, beleza? Full modo tanque aqui, focar no modo normal aqui. No geral, eu prefiro que foquem no modo normal. Show? E quando chegar no modo treinamento eu vou falar sobre isso. E, cara, dicas de que piloto a gente escolhe, que vocês me perguntam muito isso, tipo, que piloto eu escolho, que recomendação e tal. Eu sempre falo isso em alguns vídeos, mas eu nunca fiz um vídeo falando disso em específico. Então, com que skill eu jogo com o Caramelo, cara? O Caramelo, a gente pode jogar com a skill do Ron, é muito boa, pra mim é uma das melhores, tá ligado? Ou a da própria Mila, que também é muito boa. Esses dois são muito boa pra ele, beleza? A da Mig também funciona, tá ligado? Assim, não acho que seja o ideal, mas funciona muito bem.
A da Jiuchong também funciona muito boa, muito bem. Essa daqui basicamente funciona bem com qualquer mecha, tá ligado? Funciona bem legalzinho. E a também, tipo, não é excelente, mas também funciona, é do Ivan. Essas aqui funcionam muito bem pro Caramelo, beleza? Agora, se você for jogar focando full modo tanque, aí eu recomendo você usar a do Cirrus, tá ligado? Que aí você vai ficar full modo tanque, vai conseguir carregar as balas mais rápido e vai conseguir caçar pau de maluco mais rápido sem precisar transformar e se destransformar. É legal, embora é melhor focar em Fire Rate, mas enfim, ajuda, não é o ideal, mas ajuda. Mas o que eu acho melhor para quando você for focar o modo tanque mesmo é a skill da Norma, porque quando a gente usa a arma secundária, o nosso primeiro tiro da arma primária causa dano extra, e o tiro canhão do Caramelo, quando ele está na forma tanque, é considerado arma primária. Então, só primeiro tiro de canhão vai ter 12% a mais de dano. Então, funciona muito bem também quando a gente vai jogar a longa distância. Do Silver Deacon funciona, mas eu real não recomendo, porque tem outras melhores, e no geral vai ter um momento da partida que a safe vai fechar, e o Caramelo ele funciona melhor a curta distância do que a longa distância. Não é que não funciona melhor, ele tem dois papéis que ele vai desempenhar, né? Mas essa daqui, mesmo a curta distância, vai funcionar bem. Então eu acho que essa daqui, de uma forma geral, a Norma é melhor do que do Silver Deacon. Do Silver Deacon só se tu ficar full distante, mas é quase impossível ficar full distante com o Kuma, tá ligado? Mas então, essa fica aí as minhas dicas pra ele. Agora vamos lá pro modo treinamento, só pra eu falar aqui algumas coisas que eu considero importantes, que meio que mudou com o Caramelo, tá ligado? Não é nada demais, mas foram algumas mudanças nele que eu acho importante falar, que são mecânicas que, vamos dizer assim, eram mais eficientes antigamente, hoje em dia não é tão eficiente como era antes, beleza? Vamos chamar aqui o meu querido Caramel, com essa skin que eu acho muito bonito. Queria muito pegar essa skin, cara, vocês não têm noção. Enfim, como eu falei, no geral, eu priorizo essa build aqui de módulo. Eu só recomendo botar essa aqui no módulo de propulsão, que aumenta o knockback, se a gente for jogar Iron Arena e se a gente souber muito bem o tipo de matchup que a gente vai jogar contra. Mas no geral, não recomendo, porque o Super Lap é muito bom. Mas no Iron Arena ou no Team Deathmatch, isso daqui acaba servindo muito bem, principalmente no Iron Arena, mas o Super Slap é muito bom. Enfim, como eu falei, esses daqui são os módulos que eu recomendo usar pra ele. Show? E o que a gente vai fazer com esse módulo aqui? Como eu falei, a gente no geral vai querer priorizar a arma primária e caçapar os caras de porrada, beleza? Sempre tentando bater e combinar a arma primária com a secundária, se a gente tiver a curta distância do cara, tá ligado? Sempre batendo. Mas assim, uma coisa que dava pra fazer com o Caramelo que hoje em dia não dá, aliás, não é que não dá, hoje em dia é menos eficiente. O que é? Antigamente, quando a gente estava muito perto assim com o cara, a gente podia virar o modo tanque e caçapar o cara de porrada no modo tanque, que dava muito dano. Agora, o modo tanque com o Caramelo, quanto mais longe a gente está do alvo, mais dano dá. A curta distância aqui deu 410, tá ligado? Opa, pera aí. Ô, porra. Ó, deu 410. Deu mais dano ali, acho que por causa do... Mas se a gente for pra longe, vai dar 660. Pera aí, não chegou no range máximo. Olha lá, tá vendo? Olha lá, 660. Tava dando mais dano porque o cara tava de shield. Eu tô usando o módulo que dá mais dano quando a pessoa tá de shield. Então, isso aqui... O modo tanque dele vai estar melhor a longa distância. Então não vale tanto a pena como antigamente rushar no cara, a queima-roupa e dar tiro no modo tanque. Não funciona tão bem assim. Então o que a gente vai fazer de certa forma, cara? Vai usar full arma primária, tá ligado? Só vai virar no modo tanque em cima do cara, ó, se a munição da arma primária acabar. Tipo, do tirinho dele normal aqui acabar, tá ligado? Vamos supor aqui, tô dando tiro aqui no Arthur, munição acabou. Virei aqui no modo tanque e deu tiro, já vira no modo normal e volta aqui dando tiro, tá ligado? Só vai dar tiro no modo tanque, assim,
colado com o cara se essa munição aqui acabar, tá ligado? Que aí, ó, você não vai deixar de bater, tá ligado? E é sempre, se destransformou, assim, tipo assim, ó, sempre deu um tirinho aqui, ó. Deu tiro, voltou. Tá ligado? É isso, é isso. Quando a munição estiver acabando, tá ligado? E outra coisa é que a gente pode, basicamente, castar arma primária e secundária do caramelo, basicamente tudo junto aqui, ó. Tá ligado? A gente vai dar o tiro com a arma primária e, basicamente, apertar a secundária, as duas juntas, que ele vai disparar, basicamente, tudo de uma vez aqui, ó. Então você vai conseguir encaixar mais dano mais rápido, que é muito bom para ele. Agora, a longa distância, a gente meio que vai adotar outra postura. A gente pode ficar aqui full tanque, né? Mas eu não recomendo, como eu já falei no meu vídeo de como jogar, eu não recomendo, porque o caramelo, quando ele tá no modo tanque, ele fica muito vulnerável, tá ligado? Porque a gente não pode se mexer com ele, né? Tipo um Gabriel que tá de scope, mas continua se mexendo. Então, se, obviamente, ninguém estiver focando na gente, a gente não estiver sendo acertado, nem nada, a gente vai ficar aqui dando tiro livre, tá ligado? Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Então a gente vai ficar assim, ó, dá o tiro aqui, ó. Se transformou, deu tiro. Vai ficar assim, ó. Batendo. Alternando de uma forma para outra. Quando a gente for lutar com caramelo a longa distância, vai ser basicamente isso aqui que a gente vai fazer. Tá ligado? Porque, tipo assim, o tiro da arma primária do caramelo, quanto mais longe a gente tá do alvo, menos dano a gente dá. Tá vendo? Aqui a gente tá dando 175. Quando a gente tava colado com caras que a gente tava dando 220. Em contrapartida, o tanque, como eu já mostrei pra vocês, vai dar mais dano. Então a gente vai ficar alternando de uma forma pro outro e mantendo a movimentação. Tá ligado? Sempre tentando manter a movimentação pra se tornar um alvo mais difícil, tá ligado? Pro nosso inimigo. Show? Belezura? Belezura, belezura? Agora só dois detalhes aqui importantes da arma secundária dele. Como eu falei, o combo dele, basicamente isso, a gente vai usar arma primária e secundária tudo de uma vez para maximizar o dano. Mas não é sempre que a gente vai querer usar arma secundária de maluco. Tem alguns mechas que a gente vai querer segurar arma secundária mais para proteção, não para maximizar o dano. É claro que tem momentos e momentos, mas por exemplo, se a gente estiver jogando contra uma Aurora, a gente vai esperar ela usar arma secundária, algo do tipo, e cancelar a arma secundária da Aurora, né, usando isso aqui. Que aí a gente acertou, a Aurora sai de posição e cancela, tá ligado? Ou qualquer outro mecha, tipo Arthur vindo rushar em cima da gente, o Neutron, Ventoros, qualquer mecha que vier rushar em cima da gente, tá ligado? Esses mechas que vão dar mais dano de perto. Firestar, Boreas, sei lá, mano, qualquer mecha. O Flamengo ali também, o próprio caramelo, qualquer mecha. A gente vai conseguir afastar com isso aqui, tá ligado? Pega e afasta. Mas o caramelo, ele basicamente não, ele tem duas tanto a arma secundária dele quanto o pulo dele, deixa eu mudar aqui a câmera de lugar, a gente pode usar tanto agressivamente quanto defensivamente. Então, se por acaso nossa arma secundária estiver em cooldown e um desses mechas estiver vindo rushar em cima da gente, a gente mete o pé usando o pulo. Então é bom nunca usar os dois ao mesmo tempo, tá ligado? Nunca é bom você usar os dois ao mesmo tempo. A não ser se você tiver certeza que vai finalizar o cara, tipo assim, ó. Tá ligado? Tem certeza que vai finalizar o cara e tu quer rushar e tu vai. Mas nunca use os dois ao mesmo tempo. Tenta sempre, tipo assim, usar um, a esperar o outro voltar pra usar. Tentar administrar isso. Porque se você usar os dois, você vai ficar muito ferrado. Porque vamos dizer que se a gente esteja lutando contra um Arthur. Por exemplo, o Arthur tá vindo usando dash, arma secundária em cima da gente. A gente vai e usa a arma secundária pra afastar ele, mas erra. Acontece, erra. Pode ser o melhor caramelo do mundo, você pode errar. Acontece. A gente tem o dash pra se afastar, tá ligado? Então a gente consegue manter distância do Arthur e continuar sapecando ele de porrada. Então é bom administrar esses dois recursos. É super importante. Se um tá em tempo de recarga, espera voltar pra usar de novo. Aí tipo assim, tá voltando, aí usou o pulo pra se afastar. Tá ligado? Porque se ficar assim, os dois em tempo de recarga, é um momento que o caramelo vai ficar muito vulnerável para vários tipos de contra-ataques nele. Então é bom administrar isso para diminuir a janela
que o Kuma vai ficar fudido, vamos dizer assim, beleza? Agora, outra dica, nada demais, eu acho que já até falei sobre isso, mas assim, é coisa simples. Caramelo, como eu falei aqui quase agora, ele é um mecha que a gente consegue ter facilidade de saber quando a gente vai lutar. A gente meio que pode escolher quando a gente vai lutar, a gente tem esse luxo, porque vamos dizer que eu esteja aqui lutando contra um Neutron Star ou um trio, tô caçapando ele aqui de porrada, eles estão vindo rushar em cima de mim, usei arma secundária nele, subi. Foda-se, foda-se, eu fico aqui em cima, no high ground, dando tiro neles, eles provavelmente vão tentar pegar cover em algum lugar, se eles não forem idiotas. E a gente vai ficar tentar acertar dano neles com um dano explosivo, tá ligado? Dano explosivo. Aí vamos dizer que eles pegaram o high ground, saíram do nosso campo de visão, nosso pulo já voltou, nossa arma secundária já voltou. A gente vai sair daqui, continuar procurando luta aqui com eles e voltar lá pra cima. A gente vai ficar nisso, tá ligado? Ficar batendo, indo e voltando. Sempre esperando tanto a secundária quanto a primária voltar, tá ligado? Tentando administrar isso. Ele não é um mecha muito difícil de jogar, mas se vocês dominando essas mecânicas, acho que vocês vão melhorar muito com Caramelo. Agora, a última coisa aqui pra falar com ele, que eu mostrei, mas eu não comentei, é que sempre que a gente for mudar de forma com ele, sempre aperta o botão de carregar antes. Sempre aperta o botão de carregar antes, beleza? Porque aí quando você voltar pra tua forma, alternar de uma pra outra, sua munição vai estar cheia. Então, vai mudar de forma? Bota pra carregar. Ó, tô carregando, apertei o botão pra carregar, mudei de forma, dei tiro. Carregar, tirou, ó. Tiro, apertou pra carregar, voltou de forma. É sempre assim, sempre carregar, mudar de forma, carregar, mudar de forma. Sempre vai fazer isso com ele. É basicamente a mesma mecânica pra quem tá acostumado a jogar, né? Com pulsar, ou sei lá. Não sei como os outros mechas têm isso hoje em dia, deu amnésia. Mas basicamente isso que a gente vai fazer. Tá ligado? Show? Então é isso, gente. Beijo, se cuidem, curtam, compartilhem, inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Se cuidem!